Ora, uma mudança gigantesca acaba de acontecer no sistema tributário brasileiro. Hoje, a gente vai mergulhar numa das alterações estruturais mais importantes das últimas décadas, a reintrodução do imposto sobre dividendos. Pensa só, por quase 30 anos, precisamente 29 anos, a distribuição de lucros para pessoas físicas aqui no Brasil era totalmente livre de imposto de renda. Era assim que funcionava, mas esse ciclo acaba de se fechar. E olha, isso vai muito além de ser só mais um imposto na lista. É uma redefinição completa de como o capital é tratado no país e isso afeta todo mundo, desde o pequeno empreendedor até o grande investidor. Então o que muda na prática? Vamos descobrir juntos. Para a gente entender essa mudança, primeiro a gente precisa olhar o porquê dela. A ideia central, a justificativa oficial, foi tornar nosso sistema tributário mais progressivo. Traduzindo, o objetivo era fazer com que quem ganha mais pague proporcionalmente mais imposto. A primeira peça desse quebra-cabeça foi, na verdade, um alívio fiscal bem grande para muita gente. A faixa de isenção do imposto de renda praticamente dobrou, pulando para R$ 60 mil por ano, um benefício direto para milhões de trabalhadores. Ok, mas para bancar essa conta, o dinheiro tinha que vir de algum lugar, certo? E é aí que entra a contrapartida. Para financiar esse alívio, o governo trouxe de volta a tributação sobre dividendos e, ao mesmo tempo, criou uma nova camada de imposto para quem tem rendimentos bem mais altos. Mas como é que essa balança funciona no dia a dia? A nova lei se apoia basicamente em 3 regras principais. Vamos desconstruir cada uma delas para ficar bem claro. O primeiro número para a gente guardar é este aqui, R$ 50 mil. Esse virou o principal limite mensal. Dividendos que uma pessoa recebe de uma única empresa continuam isentos até esse valor por mês. Agora, para qualquer valor que passe desse teto de R$ 50 mil por mês, aí a história muda. É aplicada uma retenção de 10% de imposto de renda. Isso acontece direto na fonte, antes mesmo do dinheiro chegar na conta. E tem mais uma camada, uma trava extra. É o chamado Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo, ou IRPFM. Ele entra em cena para quem tem uma renda total acima de R$ 600 mil por ano, funcionando como uma espécie de garantia de arrecadação independentemente dos limites mensais. Então, resumindo a ópera, temos uma abordagem com 3 frentes. Uma trava mensal para os dividendos, uma trava anual para as rendas mais altas e um controle sobre o dinheiro que sai do país. É um sistema bem amarrado. Com as regras na mesa, a grande pergunta é, no fim das contas, quem vai sentir o maior impacto dessa mudança toda no bolso? E a resposta, olha, pode surpreender muita gente. Um estudo do IPEA revelou algo que vai contra o senso comum. 70% de todos os dividendos pagos a pessoas físicas no Brasil vêm de pequenas e médias empresas. E esta frase, retirada do relatório do IPEA, é a chave para entender a lógica do governo. Basicamente, o que se argumenta é que o tamanho da empresa não reflete necessariamente a riqueza dos seus sócios. O alvo eram os chamados milionários do Simples Nacional. Na prática, isso coloca no centro da mira profissionais liberais como médicos, advogados, arquitetos, além, claro, dos fundadores de pequenas e médias empresas e sócios de holdings familiares, ou seja, todo mundo que tem na distribuição de lucros a sua principal forma de remuneração. Agora a gente entra numa parte crucial. A aprovação da lei não só mudou as regras do jogo, mas também ligou um cronômetro. E o tempo se tornou talvez o fator mais crítico de toda essa história. A lei foi sancionada no finalzinho de novembro, mas o que causou um rebuliço foi a data limite, 31 de dezembro de 2025. Esse prazo, de pouco mais de um mês, foi o estopim de uma enorme controvérsia jurídica. A lei criou uma espécie de janela dourada. Empresas que aprovassem a distribuição dos lucros de 2025 até o dia 31 de dezembro daquele ano manteriam a isenção. Parecia uma corrida contra o relógio, né? Só que havia um problema gigantesco. A lei das empresas, a lei das SA, diz que a aprovação dos lucros só pode acontecer depois que o ano fiscal termina e o balanço é fechado. Ou seja, a lei tributária estava exigindo algo que a lei societária proíbe. A exigência foi considerada materialmente impossível, e isso levou a Justiça Federal a suspender o prazo em uma decisão liminar, evitando uma insegurança jurídica tremenda. Toda essa incerteza forçou as empresas a agirem rápido. Foi preciso reavaliar tudo, revisar estruturas societárias, analisar holdings e até buscar alternativas de remuneração, como os juros sobre o capital próprio, que é outra forma de distribuir valor aos sócios, mas com regras de imposto diferentes. No fim das contas, essa legislação é muito mais do que um novo imposto. Ela é um ponto de virada, um divisor de águas para a gestão de negócios e de patrimônio aqui no Brasil. E como resumiu bem o analista, o custo de ficar parado vai ser alto. O planejamento estratégico, aquele feito de forma proativa, deixou de ser um diferencial para se tornar essencial, uma questão de sobrevivência no novo cenário fiscal. Os efeitos de longo prazo a gente ainda vai ver, e isso nos deixa com uma pergunta fundamental sobre o futuro do empreendedorismo e do investimento no país. A única certeza, por enquanto, é que o cenário mudou de vez.